pessoal, abrindo o vídeo hoje com essa matéria que Bolsonaro decide ir a ato pró-impeachment de Alexandre de Moraes e acende alerta no STF. Então, o Bolsonaro vai no dia 7 de setembro fazer um movimento na Avenida Paulista. Ele vai comparecer pessoalmente. Bem, em fevereiro ele fez uma manifestação que reuniu bastante gente na Paulista. É capaz que com essa série do Greenwald, na Folha de São Paulo, que agora ele consiga realmente pelo menos empatar o público que ele teve naquela época. Não acho, porém, que ele vá muito além disso. Primeiro, hoje tem uma matéria aqui no Valor Econômico falando tudo aquilo que eu já tenho falado para vocês nos outros dias, né? Juristas não veem indícios de conduta ilegal de Alexandre de Moraes. Os pontos aqui são aqueles que eu já tinha mencionado para vocês, tá? É sobre a acusação da comunicação informal, né? Que o Alexandre de Moraes estaria fora do rito e tal. Não há esse rito porque é o mesmo ministro no STF e o mesmo ministro no TSE. Seria esquizofrênico, né? Ele usou até esse termo, e ele enviar ofício para ele mesmo, ele oficiar ele mesmo. Ele tinha, tudo que ele fez foi amparado ali pelo poder de polícia que ele tem como ministro do TSE, tá? Isso tá lá na lei eleitoral, mas também nesse inquérito 4789, lá do inquérito do golpe, né, de Estado. Esse inquérito já teve vários nomes, era fake news, depois virou inquérito do não sei o quê, mas eu chamo ele de inquérito do golpe, da tentativa de golpe de Estado dos bolsonaristas. Esse inquérito, ele também dá poder de polícia ao Alexandre de Moraes, porque ele é um inquérito específico que foi aberto dentro do artigo 43 do Regimento Interno do STF, etc. A gente também já tratou detalhadamente disso. Mas o ponto principal, na verdade, que eu acho que o bolsonarismo não consegue incendiar as ruas, é a economia, tá? Assim, eles estão limitados àquele grupo mais fiel ao bolsonarismo, tal. Vão botar muita gente lá na Paulista, 180 mil pessoas, se eu não me engano, aquele último. Pois vai ser aquilo ali. Porque é o seguinte, olha só, Campos Neto diz que próximas leituras de inflação devem ser mais baixas, ou seja, o próprio Campos Neto, que ninguém duvida que ele é bolsonarista, que ele tem uma preferência pelo Bolsonaro, foi até votar com a camisa do Bolsonaro, lá nas eleições de 2022, foi indicado pelo Bolsonaro, e ele próprio já disse que a inflação vai arrefecer. A inflação que também já não está também muito alta, né? Uma inflação de 4,5%, ela não é uma inflação para padrão do Brasil muito alta. Bem, aí na sequência, olha só, não é IBGE, porque aí o cara vai falar, não, mas o IBGE, o PT aparelhou, né? Aparelhou, só petista, tal, o que é uma mentira, né? O IBGE tem os funcionários de carreira lá, que são os mesmos, inclusive, que estavam na época do Paulo Guedes e que estavam antes também, na época do Temer. Não tem nada disso, mas inclusive nem há nenhuma denúncia vinda lá do corpo de funcionários do IBGE de que haja qualquer tipo de intervenção do governo nos dados, tá? Isso é importante também dizer. Como também não havia dos governos anteriores, tá? Então, pelo menos essa desgraça no Brasil, nós não temos isso, de ter manipulação de dados no IBGE, pelo menos até o momento, tá? Ninguém ousou fazer essa canalice lá. Bem, tá aqui, a atividade econômica brasileira cresce bem acima do esperado em junho e mostra resiliência no trimestre. De novo, repito, isso aqui não é o IBGE. Eu defendi o IBGE aqui, tá? Mas não é o IBGE, isso aqui é o Banco Central, tá? É o IBC-BR. É o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Então, indústria cresceu 4,1%, varejo ampliado 0,4% e serviços cresceu 1,7%. Aí, em função disso, nessa sexta-feira, o Goldman Sachs, um banco internacional, né, muito famoso, informou que, diante dos fortes resultados recentes, aumentou sua estimativa para o crescimento do PIB do Brasil no ano de 2024. Para 2,5%, tá? A previsão anterior era de 2,3%. Bem, o Santander elevou de 2% para 2,3% sua projeção para a alta do PIB nesse ano, nessa sexta-feira também, tá? Tudo hoje. Ainda antes da divulgação do IBC-BR, com os economistas do banco dizendo-se impressionados com a força atual da economia do Brasil. Bem, pessoal, mas aí eu passo para a capa do jornal Valor Econômico de hoje. Olha que curioso, no canto aqui tem uma matéria falando sobre o setor siderúrgico brasileiro, tá? Que vai investir 100 bilhões de reais até 2028, 100 bilhões no Brasil. Isso não é o perfil de quem não está confiante na economia brasileira, tá? Isso é quem está sentindo confiança, que vai ter crescimento, senão eles não investiriam. E tem uma outra matéria aqui embaixo dizendo o seguinte, né? Construção civil sente falta de mão de obra. Empresas de construção civil têm se queixado da dificuldade para encontrar mão de obra, em meio ao aquecimento da atividade no setor. E aí ele explica que os jovens não estão se interessando mais pela atividade da construção civil porque tem outras oportunidades melhores de emprego, tá? Tá aqui na construção civil tradicional, explica o analista lá que eles chamaram. A porta de entrada para iniciantes costuma ser a função de servente de pedreiro, mas hoje o jovem consegue ganhos similares trabalhando como motorista ou entregador de aplicativo. Abre aspas para ele, acaba ganhando igual ou mais
que um servente sem precisar fazer o trabalho pesado debaixo do sol. Ou seja, está sobrando vaga na construção civil, tá? Quem trabalha com construção civil, pedreiro, servente, ferralheiro, pessoa que faz instalação de telhado, qualquer coisa de hidráulica, eletricista, está sobrando emprego. O pessoal não está parando em momento algum, tá? Falta profissional nessa obra porque tem muito lugar para trabalhar. E aí o que os empregadores, tá? As construtoras estão fazendo? Elas estão industrializando mais as obras, tá? Para reduzir a necessidade de mão de obra, porque é a única solução que sobrou para elas. Então ele diz aqui, olha, antes numa obra similar eu usava 10 trabalhadores. Com o sistema de materiais industrializados utilizamos agora 4. Uma atividade para montar um telhado com telha de cerâmica levava 90 dias. Hoje eu consigo fazer isso em 30 dias. Isso diminui o valor com mão de obra, os encargos, transporte, etc. Bem, então eu acho que o movimento do Bolsonaro não vai funcionar, porque com a economia funcionando, as pessoas com emprego, etc., ele não consegue ir muito além daquela bolha dele, tá? Aquela bolha que já é fanática por ele, tal. Esse pessoal vai estar na rua no dia 7 de setembro. Fora isso, ele não consegue agregar mais, tá? Como foi, por exemplo, no caso da Dilma, que aí entrou no movimento muita gente que não era, a princípio, anti-Dilma, mas virou por conta da situação econômica. Só para fechar, eu acho que só um cometa na economia brasileira causaria um alvoroço, né, no sentido do Bolsonaro poder mobilizar muita gente na rua e tal. Há possibilidade de ter um cometa? Mas ela é baixa, tá? Então, por exemplo, hoje no Valor Econômico tem uma matéria mostrando a economia da China dá sinais de estagnação ainda mais persistente. É bom lembrar que a China é o principal parceiro comercial do Brasil, é o principal destino das exportações brasileiras e metade do saldo comercial brasileiro vem da China, tá? Então, é um problema. Qualquer desaceleração na China é um problemaço para o Brasil, né? Preço de minério de ferro, preço de soja, preço de tudo isso. Mas, então, eles mostram que a economia da China, venda de imóvel, né, caiu 25% na comparação anual, o preço dos imóveis caiu 10%, mais de 10% na comparação anual, ou seja, tem menos gente, então, portanto, construindo novos imóveis, construindo novas fábricas, tem vários problemas acontecendo, mas daí o governo lá tem muitos instrumentos para não permitir que isso vire uma crise realmente violenta, né, uma crise, um colapso. Então não acho que nos próximos 2 anos vai vir o cometa que vai destruir a economia brasileira, tá? Isso aqui poderia ser um cometa, mas acho que não será nos próximos 2 anos. Agora, de qualquer forma, quando vem a crise econômica, e aí não tem jeito, vem o cenário externo adverso e tal, tem um ditado na economia que fala assim, quando a maré abaixa, é que você vê quem estava nadando sem sunga, né? Quem estava nadando com a bunda de fora. E aí, é o seguinte, o Brasil seria interessante que o Brasil estivesse com a situação fiscal dele arrumada para enfrentar um cenário de desaceleração da economia global, de queda das exportações do Brasil e tal. Então, assim, o Haddad e a Simone Tebet têm trabalhado muito nesse assunto, mas até o momento a situação ainda não está confortável. Esse que é o ponto, mas, enfim, vamos aguardar. No curtíssimo prazo, isso não é um risco tão grande, tá? Mas no médio e longo prazo é sim um risco. Pessoal, e aí pra gente fechar, eu queria falar daquela oportunidade para se trabalhar ganhando em dólar, tá? O João Antônio tem falado disso, o Clayson tem falado disso, e a questão é a seguinte, a gente tem recebido mensagens das pessoas que foram atrás, clicaram no link que vai estar na descrição do vídeo aqui, e se deram bem, tá? As pessoas realmente estão felizes com os resultados. Então, quem tiver interesse, tá aí na descrição do vídeo o link. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta amanhã com mais vídeos para a página.